voltar e hoje a gente vai conversar sobre o livro incrível do Sidney Sheldon, que é O Plano Perfeito. E a gente sabe que o livro é bom quando tem várias marcações. Gente, esse livro é muito bom. É muito bom. Tem um tempão já que eu comprei ele. Eu comprei esse daqui e a Outra Face. São livros bem curtinhos. Deve ter... Esse aqui tem 300 páginas, eu acho. 301 páginas. E é tipo... sensacional. É uma mistura de Scandal das séries, né? Scandal, aquela série The Newsroom, que é incrível também. É uma mistura de daquele filme Spotlight, que ganhou o Oscar. É uma mistura também do The West Wing, aquela série antigaça. Então, assim, é incrível. A história é a seguinte: a gente tem dois personagens, a gente tem uma série de personagens, mas são dois personagens principais, que é a Leslie Stewart e o Oliver Russell. Que é o seguinte, a Leslie, ela trabalha numa empresa de marketing, né, resumidamente assim, e ela é uma funcionária excelente, assim, ela é uma funcionária exemplar e tal. E aí o Oliver Russell, ele tá disputando o cargo de governador do estado de Kentucky, lá nos Estados Unidos. Só que assim, por um motivo que até então a gente não fica conhecendo, ele estava liderando as pesquisas e aí, por esse motivo X, ele começou a cair nas pesquisas, né? Tipo, ninguém mais tinha intenção de voto dele e tal. Ele não tinha mais a intenção de voto das pessoas. E aí ele foi e contratou a empresa da Leslie pra cuidar da campanha dele. Só que, tipo assim, na época ele não tinha mais apoio financeiro, né, de ninguém, basicamente. Então foi assim, eles tiveram que passar bom período juntos pra trabalhar em cima da campanha. Só que é o seguinte, a gente vai ter três... Deixa eu pensar. Três. Tipo assim, a gente vai ter essa questão da Leslie, a gente vai ter o núcleo de história, assim, do livro sobre política norte-americana. Só que assim, não fiquem assustados não, porque não é nada impossível não. As eleições lá, o processo eleitoral lá é meio complicado um pouco, que eu acho. Mas eles não entram em detalhes assim não. Dá pra entender normal. E a gente, que é o que eu falei mais ou menos do que acompanha a série do The West Wing e Scandal. A gente vai ter o núcleo de jornalismo, que depois, mais pra frente, a gente vai ter a aparição, né, o envolvimento da repórter, da Dana Evans. Então a gente vai ter, sempre que contam a história do Oliver Russell, por exemplo, ele conta a história sobre uma perspectiva política, né, assim, coisas políticas. Quando ele quando ele conta a história da Dana, a gente vai ter esse foco voltado para o jornalismo. Como que funciona mais ou menos ali dentro de um jornal e tal. É claro que em 300 páginas a gente não consegue aprofundar muito nesses assuntos. Mas, de novo, para quem já assistiu pelo menos alguma dessas séries, vai entender o por trás ali, né, das implicações que o Sidney Sheldon colocou aqui. E eu tenho quase certeza absoluta que todas as pessoas que escreveram essas séries leram esse livro, porque é muito bizarro, assim, as semelhanças, principalmente em séries como a The Newsroom. É incrível essa série, é incrível mesmo. Eu tenho quase certeza que tem na Netflix, não sei. A gente vê o backstage de um jornal, né, de um programa de televisão jornalístico.
Então, assim, é muito, muito, muito bacana, sabe? A seleção de matérias, a verificação, né, de informações, se de fato aquilo é real ou não. E principalmente quando envolve, por exemplo, a Casa Branca. Você tem que confirmar e reconfirmar e confirmar a história umas 4 vezes antes de você publicar alguma coisa, né? Porque você não está falando de qualquer coisa, você está falando da Casa Branca. Então, as pessoas que assistiram assim, essas séries, que assistiu, assistiu, né? Eu acho que Scandal acabou. Claro que os cachorros estão latindo quando eu tô gravando. Então, assim, a questão do Scandal, né? As coisas, os pormenores que são feitos ali, né? Pra abafar casos ali na Casa Branca, né? De políticos, não só assim de políticos, mas situações de crise. Até que ponto as pessoas chegam, né? E o filme Spotlight, né? Que é mais pra frente no livro, a gente vai ter uma investigação criminal, que é um ex-detetive, um ex-policial. Ele aposentou já e ele começou a trabalhar pro jornal, e ele é o principal, assim, da parte de investigação, né, do jornal. E aí ele acaba que ele pega esse caso, que é o foco, né, aqui do livro. Então a gente vai ver como que as pessoas com quem ele vai conversando, como que ele junta essas informações, sabe, como que vai fazendo, sim, as ligações, tipo, não, e essa pessoa aqui não tá aqui, ó, devia. Então, assim, é muito bacana, é muito, muito, muito bacana. É um livro tão louco, assim, é muito bom mesmo. Leiam Sidney Sheldon por si só já é bom, mas esse daqui realmente ele me surpreendeu. Eu falei, né, eu comprei ele tem um tempo já, e eu comecei a ler. Eu não sei porquê, nessa minha primeira leitura, eu não consegui terminar o livro. Por algum motivo que eu não sei, eu abandonei no meio do livro. Eu não tinha, acho que nem chegado na metade do livro e eu tinha abandonado. Tanto que o marcador ainda estava na metade do livro quando eu peguei ele agora. Mas eu não sei porquê, porque é incrível esse livro. Gente, eu achei ele muito bom. Muito bom, vocês estão entendendo? E eu acho que foi até melhor eu não ter lido naquela época, porque até então eu não tinha assistido quase que nenhuma dessas séries que eu comentei aqui. Então, assim, eu acredito sim que as séries tenham me ajudado a gostar ainda mais do livro. Então a gente vai ter, principalmente, né, esses dois personagens, né, a Leslie e o Oliver. E assim, acontece, eu acho que não é spoiler, porque acontece logo nas primeiras 30, 40 páginas do livro. Obviamente que eles se envolvem romanticamente e acabam se noivando. Só que, tipo assim, faltando, sei lá, uma semana ou poucos dias, não lembro agora direito, pro casamento, o Oliver fala assim pra mulher, né? Eu tenho que ir pra Paris, que eu tenho que resolver um problema lá, muito sério e tal, nanã. E aí ela, não, beleza, né? Contando que você volte a tempo pro casamento, tá ótimo. E aí passou, tipo, 3 dias e nada, ela não teve nenhuma notícia dele. E aí de madrugada ela recebe uma ligação de um repórter, falando assim, eu queria um depoimento seu e tal, o que você acha, né, do que aconteceu e tal. E a Leslie tá lá, tipo, o que aconteceu, moço? Não tô sabendo de nada. Acontece que o Oliver Russell, que estava noivo da Leslie Stewart, ele casou em Paris com uma ex-namorada dele. E aí a história começa. E aí eu não posso contar mais nada porque é muito spoiler. Mas aí, tipo assim, o que eu posso contar é que a Leslie fica bolada, né, com razão, eu diria. E ela começa a pensar assim, quer saber? Beleza, deixa eu ser. Deixa que o que é seu tá guardado. E beleza. E aí o Oliver Russell, por causa desse casamento, não foi por amor, foi um casamento de interesse. Ele acaba conseguindo algumas coisas politicamente. Até porque o pai dessa mulher, né, nova,
Ele é um senador muito respeitado e muito conhecido. Então, né, há uma troca aí de favores. Então a gente vai ter, consequentemente, né, em cima dessas duas histórias, a gente vai ter outras pequenas histórias, outros não tão pequenos personagens assim, mas, né, personagens secundários que vão aparecendo aos poucos e pro final juntar a história. A história é um círculo perfeito, ela fecha direitinho e é incrível e é sensacional. E um elemento curioso que acontece assim, né, durante a leitura é que alguns crimes vão acontecendo aí ao longo da história. De repente você tá lá lendo, tá não sei o que, a manchete do jornal, fulano é encontrada morta assim, 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 assado. E aí assim, você como leitor, você vai, acho que é fulano, acho que não sei o que, acho que é ele, não sei. Daí não é. Mas é incrível, é muito bom. E realmente assim, eu tô tentando pensar aqui um momento em que eu possa falar mais, mas é tudo muito spoiler mesmo. Muito. E assim, pra quem não conhece Sidney Sheldon, pra quem nunca leu Sidney Sheldon, eu sugiro que comecem agora. Tá? E principalmente, assim, se você puder, comece pelo Plano Perfeito, porque é muito bom. E é o que eu falei, se tipo assim, se por um acaso interessar, ou até tipo assim, não sei se eu vou ler, se eu vou gostar, assistam o filme Spotlight, que é muito bom. É muito bom, é muito bom. Então assim, tem as partes do jornalismo investigativo, pelo menos aqui do livro, lembram muito a ordem, né? A junção de informações é muito semelhante ao que acontece no filme, até mesmo assim, não o assunto, mas é de extrema importância. E outra coisa também muito importante, que é constantemente mencionado aqui no livro. Eu só não lembro o nome da mulher. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não, eu não anotei o nome da mulher, não. Eu nunca anoto as coisas que eu preciso. Aqui, ó. Não, mentira. Aqui, ó. Anotei. Tem uma parte que o senador Davis, que é o que vai ajudar o Oliver, ele fala da questão do poder. Porque não é só porque, por exemplo, você é rico, você tem dinheiro, você tem condições de fazer tais coisas, que você é poderoso. Poder é uma coisa completamente diferente de ter dinheiro, né? E aí ele faz todo um discursozinho e tal. E aí logo em seguida a gente vai ter uma parte em que né, o narrador aqui, ele vai falar que o verdadeiro poder, na verdade, é o poder da imprensa. Por isso que eu tô falando pra vocês assistirem o filme. E realmente, se você parar pra pensar, a imprensa é capaz, assim, uma manchete, ela é capaz de colocar em xeque, ou pelo menos colocar em dúvida, algumas questões. E aí o que eu falei que é mencionado constantemente no livro é a reportagem da Catherine Graham, que pra quem não sabe, ela trabalhou no Washington Post, e foi ela que meio que não denunciou, mas ela que apontou o caso de Watergate, né, que pra quem não sabe é por conta disso, dessa bomba que ela lançou e todas as consequências, né, dessa reportagem que ela lançou, dessa manchete, e todas as consequências, é feito borboleta, né, praticamente. E todas as consequências dessa reportagem em relação ao caso Watergate, que levou o presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon, a sair do poder. Como é que fala? Quando ele pede pra sair? Ele
Aí ele não... E entraram com, tipo assim, entraram meio que com um processo de impeachment em cima dele, só que aí ele saiu antes, né? E também é um caso bem louco, assim, Resumidamente, eu não sei se eu vou saber explicar assim direito, mas o caso do Watergate é um caso político que foi o seguinte, eu acho que foi o pessoal... Aconteceu algumas mortes do pessoal democrata, né, os democratas lá dos Estados Unidos. Aconteceu alguma coisa com eles, só que tipo assim, foi meio que abafado, né, o caso. Tipo, o FBI, a CIA, né, porque por causa de política e tal, essas coisas acabam que envolve um monte de gente. Abafaram o caso e pouco se falava, não tinha provas, não tinha nada, não sei o que, né? Só que o que acontece? Descobriram o envolvimento do presidente nisso. E aí foi justamente a reportagem da Katharine Graham que mostrou isso pro povo. E aí teve uma questão de que, tipo assim, o presidente ele não tinha obrigação nenhuma de dar depoimentos ou de mostrar, tipo assim, ninguém tem, né, assim, de apresentar a prova, de fabricar não, apresentar provas contra ele mesmo, né, principalmente o presidente dos Estados Unidos. Só que aí por conta, uma série de coisas aconteceu que eles descobriram umas fitas, né, umas gravações, e tinha partes cortadas dessa gravação, só que aí por causa do mandado judicial eles conseguiram fazer com que o presidente entregasse as fitas sem os cortes. E aí provou que realmente ele estava envolvido, e aí foi tudo isso que aconteceu, e aí é isso. Muito doido também esse caso Watergate, é super famoso lá nos Estados Unidos, deu mó bafafá. E se eu não me engano, tem um filme disso. Só que eu não sei o nome e eu também não assisti. Aí eu não sei se é um filme ou um documentário. Mas muito provavelmente tem coisas sobre isso, porque realmente o caso foi muito chocante. Mas enfim, o livro, leiam gente, é muito bom. É muito, 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 muito bom. É rapidinho, dá pra ler no fim de semana, dá pra ler num dia. Se você se empenhar, dá pra ler. Os capítulos, eles são curtinhos, eles são todos quebrados, assim, é super rápido de ler. Super recomendo, Sidney Sheldon, Plano Perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.